Boa noite. Legal. Já estamos aqui com o nosso convidado, o Emerson, que, além de convidado, é membro da nossa comunidade. Hoje, a apresentação está por conta dele. O Emerson é um cara bastante ativo nas redes sociais. Eu vim acompanhando suas publicações, não nos conhecemos pessoalmente, mas fazemos parte de algumas redes, né? E o Emerson, nesse momento, né, de crescimento da IA, vem se destacando. Ele vai contar um pouco da história dele, sobre a inteligência artificial, que não é de agora, né, é um daqueles especialistas que conhecem profundamente o assunto. A nossa característica aqui é uma comunidade formada por membros que atuam nas áreas de negócio, né, principalmente varejo, diversos segmentos do varejo, pouquíssimos profissionais, executivos da área técnica, da área de tecnologia, temos também, mas o nosso foco de discussão sempre foi como que a IA vai impactar os processos nas empresas, né? E de lá para cá a gente vem aprendendo, vem observando, notando que não é uma simples adaptação, não é uma ferramenta que vai ser inserida para manter as coisas como estão, vamos dizer assim, né? Pelo contrário, eu acho que ela vai mudar profundamente muitos processos. E é isso que a gente tenta antever aqui, né? Tenta observar. A gente viu que as primeiras iniciativas foram muito mais preocupadas em vender, atender melhor, os bots, agora os agentes, né, que melhoraram aquele menu chatinho de opções, né? Aperte 1 se você quiser aquilo, aperte 2. Então a IA melhorou um pouco isso, mas não é nem de longe o que ela pode fazer, o potencial que ela tem para transformar modelos de negócio. Então, o que a gente espera é que os negócios como conhecemos hoje sejam profundamente transformados, melhorados, e sob o ponto de vista da empresa, que as empresas encontrem novos modelos, né, de negócio, novas formas para ganhar dinheiro, né, abandonar modelos ineficientes, acho que deu uma falha aí, e criar novos modelos, né? Acho que é esse o caminho, Emerson. Boa noite. Muito obrigado aí por sua participação e seja bem-vindo aí à nossa comunidade. Muito obrigado, Ricardo. Me escuta aí? Sim, muito bem. Muito bem, eu vou só tentar subir aqui o arquivo, que é para a gente poder, talvez, exemplificar melhor, né? Mas eu acho que está uploading aí. Vamos ver. Boa noite para todo mundo. Se quiserem alguma pergunta, alguma coisa, finalzinho eu vou separar para isso. Mas é isso, Ricardo. Muito obrigado primeiro pelo convite, né? Uma grande honra estar por aqui. E sou recém-chegado na comunidade também, mas já percebi aí que ela é formada por uma série de pessoas que estão no mercado já há algum tempo. E eu acho que você precisa liberar o slide aqui de alguma maneira, Ricardo. Mas que já conseguem, de alguma maneira, contribuir, né, com todo o sistema, com todas as preocupações ou inquietudes ou esperanças dessa nova era que nos desafia a todos. Então, muito obrigado aí. Hoje, como tema proposto pelo Ricardo me deixou um pouco à vontade para escolher um tema para compartilhar com todos, né? E eu escolhi falar não apenas de negócio, mas falar também de propósito e como que a IA tem
ambos os lados, né? E o uso responsável dela, o uso para o bem, assim como qualquer ferramenta ou qualquer atitude que a gente tem na vida, é o que vai fazer a grande diferença para todos nós, né? Então, uma vez mais, me chamo Emerson Pinha, moro aqui em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, moro nos Estados Unidos há 6 anos, aproximadamente, casado, eu tenho uma filha que mora em Los Angeles, na Califórnia, trabalha com cinema, o negócio dela é um pouco mais divertido. Eu, quando vim para os Estados Unidos há 6 anos atrás, vim primeiro para Indianápolis, Indiana, e há 3 anos aqui na Flórida, eu vim pela Microsoft. Eu era um executivo da Microsoft Corp, da corporação, vim transferido do Brasil, onde eu liderava uma divisão de negócios da Microsoft para a América Latina, e vim transferido para cá, para os Estados Unidos, basicamente na mesma função, primeiro tocando a indústria de manufatura e, por fim, a indústria de finanças. No Brasil e na América Latina, eu tocava todas as indústrias, todos os negócios. No final do ano passado, com as movimentações que a Microsoft já deixava claro que ia fazer, eu já percebia que, poxa, deixa eu tomar uma atitude antes de que a companhia tome uma atitude comigo, assim como tomou com outras 16, 17 mil pessoas nesse período, né, de layoffs, que é a palavra que vocês devem ouvir. Então, no final do ano passado, no início e depois no final do ano passado, eu me movimentei para construir já negócios em paralelo, o que tornou minha saída em janeiro desse ano da Microsoft bastante, não digo tranquila, mas bastante fácil de construir minha transição, né? Eu, nos últimos 2 anos da Microsoft, eu liderava uma área chamada Business Applications, que agora chama-se Business Process, que é basicamente toda a gestão de Customer Experience, Customer Relationship Management, que é o CRM, né? A gestão de clientes, seja para venda, seja para atendimento, a gestão de ERP, e nos últimos 2 anos eu fui um dos líderes da prática de Copilot. Então, eu sempre digo que eu estava no lugar certo na hora certa, ou seja, com IA explodindo, né, basicamente, eu tive a chance de liderar para esses aplicativos de negócio, CRM e ERP, a divisão de Copilot na Microsoft. Eu tinha o segundo chapéu, que era cuidar dos maiores bancos da região, em Américas, né? Então, eu cuidava aí no Brasil do Itaú, mas haviam 8 outros bancos nos Estados Unidos em que eu era um dos pontos focais, mas um ponto de liderança para processos de negócio, para automação, para fluxos, workflows, e também para gestão de clientes, gestão de atendimento e até gestão de empregados interna, né? Como eu disse, eu me preparei, fundei 2 empresas nesse período, uma empresa de internacionalização, vou contar mais para frente sobre elas, e uma que é uma extensão da carreira que eu já estava fazendo da Microsoft, mas como um parceiro de negócios da Microsoft focado em inteligência artificial, né? Recebi alguns outros convites, passei a fazer parte do comitê de tecnologia que suporta o conselho na Falcone. A Falcone é uma das grandes consultorias brasileiras, né, como McKinsey, como a BCG, ela é muito focada em excelência operacional, né? Então o pessoal brincava antigamente que viu o pessoal da Falcon e já tremia de medo, falava, poxa, vai ter cortes, vai ter de fato otimização, e era um pouco por aí, mas a Falcon também está se reinventando, e minha entrada lá é para isso, é como que a gente muda, né, o approach de consultoria com a entrada da IA. E eu me divirto um pouco, então tem projetos como um podcast que eu conduzo já há 2 meses, tem dado super certo, tem sido uma grata surpresa, mas é de fato por prazer e assim como estou fazendo aqui, vontade de devolver um pouquinho do conhecimento e da experiência, né? E eu estou formatando e começa esse ano um evento global. Lá atrás, quando eu tive o primeiro contato com a IA generativa, eu percebi que isso ia explodir, registrei um domínio que eu achei bacana, que é o aitour.ai, e esse evento será um evento web e físico também, e ele estreia agora em Lisboa, do ponto de vista beta, mas isso deve depois avançar aí, sobretudo para os Estados Unidos e Brasil, seguramente, né? E eu gosto de me provocar, porque se a gente está falando de IA para transformação, mudança e propósito, né? A transformação começou comigo mesmo, né? Então, eu não vou mentir que era super conveniente estar numa companhia como a Microsoft,
com bom salário, com bônus, com benefícios, realmente era nada mal. Mas no fim do dia, de Salesforce a Microsoft, foram duas empresas flagships, né, que conhecidas do mercado que eu trabalhei. A estabilidade demais também ela pode ser uma forma sutil da gente se acomodar, de estagnar, enfim, né? Com certeza. Olhando aqui algumas posições que eu tive nesses últimos anos, todas posições bastante tops. Eu tive a chance de ter uma rotina, ter cargos globais, poder interagir, construir experiência, né? Falando com pessoas importantes, assim como eu estou agora falando com vocês também. Foram mais de 35 países que eu acabei fazendo negócios de uma forma ou outra, estando ali, participando. Mas, sobretudo quando começaram esses layoffs e eu comecei a perceber que, por mais que a minha posição era super interessante, super importante, mas ninguém é insubstituível, né? E sabe aquela sensação de que talvez algo maior estava sendo ignorado por mim? Eu comecei a participar de alguns grupos no Brasil, das quais algumas pessoas aqui estão. Eu vi a Itamar aqui, enfim. E nesses grupos, um deles é a AI Brasil, eu pude perceber que, poxa, tem muita coisa acontecendo que vai para fora dos muros da corporação, né? Então, será que não é o momento? E com a chegada dos layoffs e eu percebendo toda a pressão, falei, putz, é o momento. A companhia me ofereceu uma outra posição que eu não me interessei, então deixei acontecer. Falei, não quero. Se não é para continuar na posição que eu estou, eu não tenho interesse. E deixei meu nome ir lá para a lista. Em janeiro de 31 eu saí, mas você sabe que a IA foi um alerta para mim que revelou quanto todos, né, de alguma maneira, estávamos estagnados e como ela poderia ser, de fato, um agente, uma ferramenta, a GenAI que eu digo, né, ser uma ferramenta para destravar uma série de potenciais, né? Então, eu tinha uma série de iniciativas, uma delas eu já estava fazendo em paralelo à Microsoft, que é a Connexus, uma empresa de internacionalização, trazendo empresas de tecnologia e de inovação do Brasil para cá e América Latina para cá, mas, assim, Deus nos acuda para poder equilibrar os pratinhos todos. E a IA, de repente, entrou a GenAI, né, ChatGPT, Copilot, Gemini, entraram na minha vida de uma maneira que, poxa, eu pude destravar toda aquelas iniciativas que eu sempre tive vontade de fazer. E assim, no momento que eu saí da Microsoft, eu falei, poxa, eu vou encarar, não vou procurar um emprego, né? Na posição que eu estava, eu teria e tenho N possibilidades aí de, pelo menos, ter um emprego interessante e me alocar, mas eu senti esse chamado, que não era sobre tecnologia, né? É sobre como que eu poderia me reinventar e me conectar com a comunidade. Tudo isso que o Ricardo, obrigado pela gentil apresentação, Ricardo, falou de mim, na verdade, o que ele conhece de mim, a não ser quem está no meio, é desse período para cá, do último ano, dos últimos 8 meses, em que, claro, as credenciais da Microsoft me ajudaram muito, não há dúvida alguma, mas todo esse engajamento que eu fiz, né, eu me preparei, busquei esse engajamento, eu tive mentores, seja para alguns canais, eu comento isso um pouco aqui na frente, seja para como me destacar no LinkedIn, Flávia Gamonar, como, de fato, conectar com cabeças pensantes que estão com a mesma pegada para trabalhar com IA, AI Brasil, como olhar para uma visão futurista, Futures, grupos no Vale do Silício que me apresentaram pessoas extraordinárias, brasileiros estão lá fazendo um trabalho incrível. Quem começou isso foi o ministro Eugênio, que liderava a área de tecnologia como cônsul adjunto do consulado de São Francisco. Hoje ele é o diretor de tecnologia do Itamaraty e que está liderando as discussões do BRICS. Foi o meu contato que nasceu nesses últimos meses, né? Então, muita coisa aconteceu nesses últimos meses e eu percebi que a minha visão de carreira mudou com a minha interação, as comunidades de IA. De novo, não é tecnologia, é sobre, de fato, reinvenção, né? E mais do que saber usar em si, saber usar a IA em si, né? A necessidade de ter um repertório para poder transmitir para as pessoas e ter conteúdo, eu acho que é o que fez um pouco de diferença, e aí é um pouco de transmitir, né, todo o conhecimento acumulado. E, claro, a gente precisa viver, precisa pagar as contas, a gente é capitalista, então a gente também vende lá nossas consultorias, mentorias e vai construindo alguns produtos que são interessantes, né? Mas nesse meio do caminho, no fundo, são 8 iniciativas de negócios diferentes, né? Eu cito 2 aqui principais, mas eu tenho um pezinho em mídia, tenho outro pezinho em educação, mas
onde eu mais estou olhando realmente são para essas duas empresas que eu mencionei, né? Eu acho que continuamos projetando, Ricardo? Opa, peraí. Aí, Ah, voltou, né? voltou. Não, tá bom, também um susto aqui. Desculpe Né? aí. Não, tranquilo. Então é isso, eu pude perceber que, poxa, a IA ia me ajudar como um agente de mudança, mas quem tinha que mudar era eu. Então aqui até eu coloquei que, assim, o ponto que eu estou hoje, eu só amadureci os primeiros 100 dias. No momento em que eu saí da Microsoft, dia 31 de janeiro, no dia 1, 2, 3 de fevereiro, para uma segunda-feira, eu já estava positivo e operante, né? Já pensando nas minhas iniciativas, tocando aquelas que eu já havia construído, e isso me fez não perder o timing, né? E poder avançar nesses primeiros 100 dias de novas atribuições. Então, até aí eu, de fato, publiquei no mercado, passei a fazer parte de 2 conselhos, como eu disse, sócio de uma empresa de streaming para filmes brasileiros, super legal, uma série de outras iniciativas e as 2 empresas que eu comentei com vocês. Isso abriu meus horizontes, né? Eu ficava na Microsoft, mas essa foto eu com o logo da Microsoft já estou eu como parceiro da Microsoft visitando a unidade do Vale do Silício há 3 meses atrás. A chance de poder me reencontrar comigo mesmo de maneira física, né? De poder fazer ginástica, de poder nadar ao meio-dia, né? Só coordenar as agendas, não é tão simples, mas me dá esse prazer, o encontro com a nova cônsul, a Deputy Consul, que se chama, do Consulado do Brasil em São Francisco, onde nós estamos alinhando uma série de coisas e participando de um monte de outras comunidades e sempre tentando aprender junto com todos vocês, né? E o que eu pude perceber, e aí já entrando um pouquinho nas tendências, já deixando só de falar da minha transformação pessoal, que é o propósito de tudo, como eu disse para vocês, eu pude perceber que quem domina a IA, né, ou a GenAI, domina o tempo, né? E se a gente domina o tempo, a gente domina o jogo. E isso é o grande recado que eu dou para vocês, ou o primeiro recado que eu acredito que vocês podem se beneficiar, né? E algumas tendências que eu vejo aqui nos Estados Unidos e que acabam refletindo rapidamente no Brasil, né? Afinal, o mundo está globalizado, eu espero que ele continue assim, honestamente, mas o que já está quente, o que está acontecendo, né? Eu vejo copilots ou agentes ou GPTs em escala, inclusive nas pequenas empresas, né? A grande diferença que víamos antes é que com a inteligência artificial convencional, machine learning, etc., a gente percebia que análises preditivas, que era algo para grandes empresas, tinha se construir uma grande base de dados, eram projetos demorados, caríssimos, e com a inteligência artificial generativa, ela democratizou o acesso tanto para pessoas, mas como para as pequenas empresas. Então, por exemplo, eu represento aqui nos Estados Unidos uma empresa chamada Chatvault, do Brasil, em que basicamente ela faz com que desde uma quitanda, um salão de cabeleireiro, até uma grande empresa, ela pode ter a mesma tecnologia de agentes, de bots, de checks, né? Já vejo, sim, agentes autônomos começando a substituir processos inteiros do que a gente chama de middle office. Então, aqueles cargos que são pessoas que basicamente são um componente do processo para atividades repetitivas, os agentes autônomos começam a substituir e começam a ser, de fato, relevantes nesse processo, e as pessoas precisam se mexer, as pessoas precisam começar a usar muito mais que usar o ChatGPT, mas começar a entender como que eu construo um agente, como que eu tenho uma atividade um pouco mais relevante do que, de repente, pegar um documento aqui, entregar ali, construir uma planilha, né? E isso é algo que em curtíssimo prazo, se você faz isso, você tem a chance de ficar sem emprego. É aquela questão do emprego, a empregabilidade, né? A empregabilidade é quando você perde a função. Datilógrafos, lá no passado, acabou a empregabilidade, né? Agora, perder um emprego é diferente, você pode ir para outro emprego. E isso você precisa, de alguma maneira, se preparar. E hoje, com tanta bibliografia, tanto YouTube, tanto curso gratuito, você tem tudo para aprender e entender que a IA será a interface de relacionamento com o cliente, né? Seja por voz, seja por chat, seja por um avatar, seja no Brasil que nós usamos o WhatsApp muito, né? A plataforma ela será sempre AI first,
né? E isso será a grande cara de qualquer empresa com o cliente, digo no mundo digital. Né? Ao invés de você ter uma tela, por exemplo, um CRM, para quem conhece, tem lá o dashboard, relatórios, tem a visão do cliente, os dados do cliente. Não, vou ter um chat, simplesmente, em que eu faço perguntas, ele me responde. Né? Hoje eu tive conversando com um cliente, com um projeto que nós estamos começando, que o cliente disse, não, quando você ligar para mim, ele é um banco, tá? Quando você ligar para mim, eu quero entender o que você está dizendo e já popar a resposta na cara do atendente, né? Para que ele não tenha dúvida de uma maneira padronizada e muito assertiva a responder. Nós já estamos chegando nesse nível, já. Imagino que vem pela frente, né? E o que está morrendo para o futuro? Aquelas ferramentas antigas que são fechadas, que necessitam de muitas integrações, né? Ou profissionais que acham que só o fato de fazer perguntas com o ChatGPT já é mais que o suficiente. Já passamos desse ponto, lembra? A gente precisa aprender a interagir, aprender a criar aplicações, aprender a criar agentes. E a gente não precisa ser técnico para isso, tá? Isso é totalmente possível para qualquer pessoa fazer. E, lógico, a IA ela é um componente. Né? Então, eu ouço muito a expressão AI-centric, né? A IA como centro. Eu tenho dúvidas. Eu acho que a IA ela é um enabler, né? Alguém que pode ajudar e facilitar o acesso, acelerar o acesso a uma série de outros negócios que Oi, Emerson. Tivemos uma queda lá, hein? E vocês me ouvem? Acho que foi o Emerson. Segurem aí um pouquinho, vamos ver se ele volta. Ele caiu, acho que ele vai reconectar. Enquanto isso, algum comentário aí, pessoal? Hoje nós estamos estreando aqui o StreamYard. Agora sim. Voltei, pessoal. A energia Voltou. solar me salvou. Aqui cai também. Eu vi alguém comentando. Caiu a energia? Caiu a energia, na verdade, está tendo uma tempestade. E quando cai a energia, ela fica instável, né? E aqui eu tenho uma bateria de energia solar enorme, que nós compramos no ano passado, e ela assume, é da Tesla, inclusive, ela assume a casa. Só que isso gera uns segundos entre desligar a internet e voltar. Dá um Poderia delayzinho acontecer aí, que, né? além da luz, a internet também cair. Acontece nos Estados Unidos, não é só no Brasil, não. Mas vamos lá, desculpe, gente. Mas, o Emerson, aproveitando essa interrupção e fazendo, né, uma revisão aí, e muito interessante a sua história pessoal, né? Mostrando esse momento de transição. Acho que muitos de nós aqui já passou por isso, eu, por exemplo, e só que já tem bastante tempo, mas é um processo, acho que meio que natural, porque a gente antevê, a gente sente, é algo que parece que é difícil evitar, né? A gente vai num caminho de mudança sem muitas certezas, né? E acaba tendo assim, muita satisfação com essa nossa nova atividade. Eu não diria que isso está ligado diretamente à remuneração, ao dinheiro, não dá para comparar o antes e o depois. Esse depois pode até ser melhor, né?
mas é um momento totalmente novo. E é interessante que você faz esse movimento, né, ao mesmo tempo que essa mudança tecnológica aparece. Então, a gente está vendo o impacto da mudança tecnológica de várias maneiras, né? Ela está mudando o mundo, ela está mudando muita coisa, né? É só o começo, né, de tudo que está para acontecer. E com certeza isso vai mexer com as nossas vidas, né? Isso está mexendo com a nossa rotina, não é? Então, o que eu percebo hoje, todo o trabalho que eu faço, eu fiz uma palestra ontem na Bahia, lá na Praia do Forte. Essa palestra foi toda elaborada com IA. Então, o trabalho anterior, o relatório, e assim vai. Muitas vezes eu percebo que eu estou trabalhando dobrado, porque talvez eu insista em fazer do meu jeito, né? O jeito antigo assume, aí de repente eu acho que estou ganhando tempo, eu estou trabalhando dobrado. Mas acho que é o custo do aprendizado, né? Então, assim como nós, pessoalmente, vamos aprender a trabalhar diferente, imagina uma empresa que é muito mais complexo, né? Sem dúvida nenhuma. Indiscutível. Se você quiser liberar para mim, Ricardo, a apresentação, ela já está aqui. Sérgio, você tem que liberar. Olha, aqui, ó. Aí, já foi. Não, concordo totalmente contigo. Acho que a gente tem que quebrar muitos paradigmas, né? Para poder usar ela full, né? Eu tenho usado um exemplo muito forte com pessoas que eu tenho conversado, sobretudo no podcast, que são pessoas muito interessantes de diversas áreas, né? Um delas é que a gente sempre aprendeu que a gente usa 20% da nossa capacidade do cérebro, né? E não usa os outros 80%. Poxa, vamos deixar a IA ser responsável por esses 80% e vamos concentrar o nosso cérebro, a nossa própria capacidade, os nossos 20%, em pensar, em ser mais humano, em ser menos transacional, menos operacional, porque isso a IA vai fazer pela gente, né? Então, continuando aqui, a gente falou um pouquinho das tendências, dos agentes, que é uma inovação, sistemas antigos, que está por fora, né? E a gente percebe que muita coisa tem visto, né? Tem vindo. E uma delas eu acho que é o grande movimento. A gente aprendeu que também a IA sem o ser humano, ela não faz o menor sentido, né? E eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive na Amazon. Esse é um ponto super interessante que você sugeriu, eu nem discuti, né? É um tema, e a gente tem aqui na audiência alguns especialistas, algumas especialistas, estou falando da Márcia, que trabalha com isso, comportamento humano, enfim. Esse é um tema que eu acho que nós vamos podemos ter outra tem que aprender muita coisa, né? Pois é. Hoje eu quero só colocar aqui um pouco do aperitivo pelo tempo que a gente tem, e eu peço uma vez mais desculpa pela interrupção aí da queda de energia, mas eu sinto isso, eu sinto que a gente está dando nem diria um passo atrás, é um passo à frente, para perceber que a IA também precisa do ser humano, e a gente percebe isso, né? Eu acho que é uma outra tendência, falando de retail, né, de varejo, que é o core do grupo aqui, micropersonalização. Hoje eu tive uma conversa, eu gravei, na verdade, um episódio do meu podcast que vai ao ar daqui a 8 semanas com o presidente da Ogilvy. Ogilvy é uma das maiores agências de publicidade do Brasil e do mundo, né? Fundada pelo David Ogilvy, é um espetacular. E o presidente do Brasil, o CEO do Brasil, chama-se Luiz Fernando Musa, que é um gênio também. Aliás, viu, Emerson, só desculpa interromper, o presidente da SPM, Dalton Pastore, foi presidente do Grupo Ogilvy aqui no Brasil. E o Sérgio também, exato. Né? É verdade. E hoje é o Musa, que é um rapaz, eu digo rapaz, ele é um pouco mais novo que eu, começou super jovenzinho lá, está há 30 anos, ganhou mais de 130 prêmios, levou a agência a ganhar mais de 130 prêmios, inclusive sendo a agência do ano em Cannes, em 2013, né? E eu falei com ele bastante sobre isso agora, e ele fala muito disso, sobre esse fator humano, sobre a criatividade que sempre deve existir. E nós conversamos sobre o passado, onde trabalhamos juntos. Para quem é de marketing, sabe, clusters, segmentação, isso não faz o menor sentido com a IA, né?
Agora, com a IA, a gente vai para micropersonalização. Aquela história do one-on-one, né? One-to-one, na verdade. Agora a gente tem, com a IA, a capacidade de ter uma campanha diferente para cada um de nós, numa base de dados de 20 milhões de pessoas. Né? Isso antes era impossível. A gente criava segmentações ou clusters, que é a palavra técnica para isso, né? Para entender um pouco de comportamento. Agora não, agora a gente consegue ir, de fato, na raiz de cada um. Né? Só que para isso, e olhando para o nosso país, olhando para o Brasil, eu digo que o Brasil vive o seu momento de vida. Só que precisa estar muito atento às oportunidades. E o que eu quero dizer com isso? E, de novo, conversando com empresários, com membros da sociedade civil, artistas, especialistas de IA e governos. Né? Governos, quando eu digo membros do governo, que estão no governo, que estão na oposição, não importa. E a gente tem algumas unanimidades. Né? A gente sabe que a gente tem capital humano muito, muito, muito bom. Quem está ativo nos grupos sabe muito bem disso. O brasileiro é muito criativo, ele adota muito rápido qualquer tecnologia. É o terceiro país do mundo a usar ChatGPT, a usar mais o ChatGPT. Nós temos, embora pequeno comparado com os países de primeiro mundo, mas um ecossistema vibrante de startups, né? Estávamos bem geopoliticamente. Eu esqueci de atualizar esses slides. Agora nós vivemos momentos turbulentos, né? Mas até então a gente estava na neutralidade quando eu escrevi esse slide há 2 meses atrás, né? Mas ainda eu acho que a gente tem como se sair bem na história. Temos o timing e temos energia renovável, que isso sim é um grande triunfo para a gente. Eu falei em Londres, um evento, um mês retrasado, perdão, falando sobre Green Data Centers, a capacidade do Brasil, que o Brasil tem, de fato, de, com a sua energia renovável, atrair investimentos estrangeiros ou de fundos nacionais para a construção de data centers que podem suportar mega operações, não só das big techs, como de outras empresas, ou data centers intermediários. Eu tive uma conversa também no podcast com o presidente da Equinix no Brasil, e o Vitor Arnaud, e a gente foi unânime em ver que, poxa, isso é uma grande oportunidade para todo mundo. Porém, meio institucional, lideranças que não conhecem tecnologia, talvez a falta de fluência digital em muitas áreas de negócios das empresas. O varejo, depende, o varejo tem um varejo digital, né? Então, quando eu conversei com o André Nascimento, meu amigo, que é o CTO da Madeira, poxa, eles estão preparadíssimos, eles vivem de e-commerce. Mas e quem não vive de e-commerce? E quem é híbrido? Eu acho que falta ainda muita fluência digital nas áreas de negócio, e muita gente aqui do ecossistema, eu sei que esteve no Fórum E-Commerce Brasil, um evento da Vtex, enfim, falta muita coisa, mas tem muita coisa por vir. Né? E eu acho que a gente tem muito pensamento de copiar, né? Há uma tendência, faço igual, ao invés de testar, ao invés de tentar liderar. Quando eu falei dos data centers verdes, todo mundo pensa, ok, o Brasil tem água, o Brasil pode gerar energia. Eu forneço uma área para a Microsoft, para o Google, ele vai construir um data center ali, colocar computador e exportar a capacidade de processamento para fora. Não, pelo amor de Deus, vamos atrair os recursos, vamos liderar. Vamos formar pessoas para que elas trabalhem nesses data centers. Né? Não mande toda essa nossa capacidade para fora. Né? Então, essas são as grandes oportunidades que eu vejo. Né? Os data centers verdes, a revolução com small and medium business, ou seja, com os pequenos negócios com agentes, o ensino, né? Educação, eu poderia saúde também, com grandes oportunidades, né? E eu acho que construir fluência digital em qualquer classe social é fundamental. A gente entende os problemas de estrutura do país, básicos do país, mas é curioso que, ao mesmo tempo que uma grande parcela da população passa necessidade ou tem desafios diários socioeconômicos, mas ela tem lá seu celular, ela entra no WhatsApp, enfim, ela está embutida. Essa é a coisa legal do brasileiro. Né? Tem outro país parecido que é a Índia com a gente. Então, isso faz com que, poxa, essas pessoas, de alguma maneira ou outra, podem se formar, né? E o retail, e o varejo, né? Então, eu resumo para esse nosso tema que a combinação inteligência artificial com ser humano é o melhor approach. Essa foto é dessa semana, do início dessa semana, onde eu estive num dos armazéns da Amazon, aqui em Orlando, na Flórida, e é o maior armazém aqui da região. E esse armazém, ele tem
aqueles robôs que a gente vê nos vídeos, sabe? Então, ele tem todo o seu processo da ponta, da chegada de uma mercadoria para ir no estoque, até a ida dessa mercadoria já com pedido de vendas para os caminhões, ele tem todo esse processo automatizado, mais uma fusão, pessoas e robôs, onde as pessoas retiram dos caminhões, né, com maquinário, enfim, selecionam os produtos, põem numa esteira. A partir daquele momento, tem a dança dos robôs, então tem uma área enorme, toda com grades, onde só robôs estão lá dentro, tá? E lembram muito aqueles carrinhos de batida sem bater, né? E que eles ficam andando, eles têm prateleiras em cima de cada um, né? São 500, 600 quilos que eles suportam cada robô daqueles. É um carrinho, na verdade, esse movimento. E as pessoas que ficam lá abastecendo, meninas, rapazes, ficam só colocando os produtos e escaneando com o QR Code automaticamente, porque parece Matrix, né? Tem aquelas faixas de luz, não pode ser fotografado e filmado, tá? Tem aqueles faixas de luz passando em que eu passo por ali, ele já escaneou e sabe a shelf, a gaveta onde está aquele produto. E eu fiz uma pergunta, eu falei, olha que interessante, mas na minha época, eu lembro de eu fazer inventário, né, auditoria de fim de ano na empresa que eu trabalhava, nós subíamos nos andaimes, né, dentro daqueles carros, né, bom, ok, shampoo desse tipo, ele estava tudo num lugar só, você ia lá e contava, shampoo, não, com a robotização, o estoque fica todo distribuído dentro da área de estoque de maneira aleatória, totalmente aleatório. Por quê? São 60 robôs ao mesmo tempo trabalhando lá dentro. Imagine se todos os iPhones estivessem na mesma prateleira. Você tem uma fila de robôs, se explodiu a venda de iPhone, não ia ser produtivo. Como você consegue traquear tudo aquilo em tempo real, porque tem os feixes, de novo, de scanners, em que você coloca uma prateleira, ele encheu, e o robô leva essa prateleira lá para longe, eu vendi um iPhone, o robô que estiver mais perto vai lá e pega esse iPhone. É algo impressionante. E como é que ele pega? Não é um robozinho que vai e pega, aquele carrinho que tem a prateleira, né? Aquela estante que tem o iPhone ali mais próximo, o robô encaixa nela e puxa ela até uma pessoa, aí entra a pessoa de novo. Então a pessoa vai lá, retira o iPhone, confere se é isso mesmo, porque ela tem um computador onde ela olha, cara crachá, devolve isso vai para uma esteira, isso vai cair direto numa linha que tem uma outra pessoa que vai olhar, pega, confere de novo, simplesmente já saiu a etiqueta aqui, né, do produto e já saiu a quantidade correta de papel para embalar aquele produto e o tamanho da caixa. Entrou, colou a etiqueta, isso vai para a roteirização, já vai para uma outra esteira, que passa scanner, câmeras para tudo quanto é lado, e aí entra aquele selinho do endereço da pessoa, no último ponto. Isso não pode estar sendo compartilhado antes por GDPR, né, que é aquela lei de proteção de dados. Então, entra no final, o selo com o endereço, e aquilo já vai cada um para um caminho, porque são as rotas dos caminhões na saída. Alguém pega e carrega os caminhões já estão lá. No momento que chegou, esse pacote etiquetado já está lá. Então, isso falando de logística, né, de inovações de logística. Eu vi algo parecido O Emerson. no Brasil, na rodovia em Anguera. Diga, Ricardo. Então, isso que você está descrevendo cairia assim como uma luva numa visita técnica, né? Se esse grupo aqui, né, tivesse oportunidade de estar com você aberto, em Orlando... É aberto, é só vir. Né? A gente marca com antecedência, precisa de 2 meses para marcar, mas foi exatamente uma visita técnica que eu fiz. Olha, em janeiro, né, muita gente aqui vai para Nova York no congresso lá da NRF, você já deve ter ido, a Microsoft talvez o principal ou um dos principais patrocinadores ali, tem um espaço gigante, né? Isso. Oferece eventos paralelos, etc. e tal. Então, uma visita em algum site da Amazon lá nas redondezas também seria legal. Existe da gente oferecer para o nosso grupo chamado tours.amazon.com, que é onde você olha todos os estados em que ele tem esse tour disponível e você consegue ver isso em loco. Tem que... Então, como é que é? Eu vou escrever aqui no chat. Tours. Eu posso escrever, eu vi que tem um chat aqui. Isso. Tours.amazon.com. Deixa eu só conferir no meu telefone se é isso mesmo. E por coincidência eu estava apresentando ontem para uma pessoa isso. Porque é diferente, né? E
essa rotina que você descreveu é muito comum, né, no dia a dia do varejo. E seria uma mudança significativa, né? O controle de estoque, a contagem, a gestão, né? Tours.amazon.com. Não, amazontours.com. Perdão. Amazon. amazontours.com. Eu coloquei aqui no chat, tá? Precisa de uns 2 meses, mais ou menos, de antecedência. Geralmente, pelo menos aqui em Orlando, ele é necessário. Deus. Sim, tá certo aqui. Então deve estar funcionando. Outras... Tá. Isso, exato. Outras tendências, né? Isso nós falamos de logística, mas, poxa, atendimento é fundamental. Então, a omnicanalidade, o cliente ele quer ter a mesma experiência na loja, no e-commerce, no call center, no chat, no celular. A padronização dessa experiência e oferecer essa mesma experiência para ele é fundamental, né? E os vendedores, a gente vê muito isso em algumas lojas já, com recomendações sobre aquele cliente. Quando aquele cliente entra na loja, se é uma loja física, se é uma loja digital, um e-commerce é muito mais fácil. Mas se é uma loja física, você tem câmeras em que você mapeia, consegue pegar meu look and feel, mais ou menos a minha idade, prever isso e começar a sugerir para o vendedor mais próximo, e eles geralmente estão com o telefoninho na mão, você entra na loja da Apple, né? Obviamente, todo mundo com seus iPhones, e começa a sugerir as melhores opções para aquele cliente. Então, quando eu for oferecer algo, eu já ofereço de maneira personalizada, sem contar a automatização de tarefas, sem dúvida alguma, né? E para quem trabalha com atacado, né? Uma parte do retail também a gente pode dizer que é o warehouses, né? E distribution, né? A parte de distribuição, a capacidade dos vendedores poderem gerar seus pedidos e gerarem ordens automaticamente, né? Então, usando ferramentas como o Copilot, ele consegue fazer isso, né? Eu saio de uma reunião, já simplesmente por voz até eu peço e eu consigo construir um pedido. Outro ponto, aquele mecanismo de order to cash, em que eu tiro o pedido e para quem trabalha com grande volume no varejo, grande média de ruptura, né? Eram 10 caixas e eu coloquei 100 caixas no pedido. Então, vai vir o caminhão, vai voltar o caminhão para... Aí falando que CPG, né? Vai voltar o caminhão para a fábrica. Como que eu corrijo isso e tenho certeza? Poxa, se eu sou um vendedor e na correria, ao invés de 10, eu cliquei no meu telefone 100 caixas de um produto X, poxa, aí ela consegue, conectada ao estoque, conectada ao histórico de pedidos, dizer... Ricardo, você normalmente não pede 100 caixas de Pepsi, você pede 10, é isso mesmo? Poxa, é isso, é 10, né? E faz correções sem contar a previsão de toda a entrega, etc, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, basicamente, né? Aqui a gente falou um pouquinho do meu reposicionamento profissional, né? Eu sempre gosto de dizer algumas dicas práticas, né? Para quem quer começar agora, muita gente, e eu digo isso sempre. Eu vou ver. Pô, eu uso o ChatGPT. Depois eu vejo isso, como fazer. Olha que legal, como fazer um agente. Pô, faça agora. Porque tem muita gente já fazendo, né? Não espere para isso. A Yala botou todo mundo na linha de partida de novo. Seja o CEO de uma empresa, ou auxiliar administrativo, para esse conhecimento, nivelou todo mundo. Eu diria que até o auxiliar administrativo tem uma chance de aprender mais rápido, porque o CEO tem tantas responsabilidades, né? Mas nivelou, democratizou, tire proveito disso. É uma série de ferramentas grátis. Mesmo o ChatGPT pode ser grátis. É uma série de outras para fazer websites, fazer fluxos de trabalho. A galera está pirando agora no N8N, né? Que é para processos. E nenhum deles precisa de programação, nem conhecimentos de programação, só conhecimentos de lógica. Né? Então, invista nesse autoconhecimento. Se você pode pagar, pague um curso, isso faz toda a diferença. Né? Aqui eu exemplifico um pouco, e Ricardo, eu vou te ceder a apresentação, ou eu publico no nosso grupo, né, para todo mundo esse PPT, esse PDF. Excelente. Eu falo um pouco legal, das muito bom. Uma de internacionalização e a outra que é o parceiro Microsoft. Né? Eu coloquei alguns slides explicando o que é essa era do Copilot, o que é o produto que eu represento da Microsoft pela VTX, que é o Copilot for Sales, o Copilot for Service, o Copilot Studio, mas aqui eu peguei
um exemplo do Copilot for Sales, que é, em linguagem natural, eu conseguir interagir com um aplicativo de negócio, com o CRM ou RP, ao invés de fazer as famosas queries, né? E mais que isso, ele consegue automatizar a minha rotina. Aqui talvez esteja pequeno para vocês, mas depois vocês vão conseguir ver, claro, um slide em que eu recebo um e-mail, um Outlook, imediatamente, aquela conversa daquele e-mail já fica para mim. Quer gravar no CRM? A coisa que o vendedor mais odeia no mundo é um CRM. Todo mundo sabe disso e há de concordar. E olha, vendo isso há 15 anos. Se você tem alguém que pode automaticamente fazer isso para você, isso é espetacular. E vice-versa. Se é uma tarefa que eu demandei e que é uma geração de proposta, etc., eu mando a transcrição, de repente, de uma conversa no Teams, automaticamente para o cliente, sem eu precisar anotar. Hoje eu fiz isso diversas vezes no meu dia. Eu posso até construir uma proposta de maneira automática. Eu não faço isso, mas eu poderia, né? Então, há uma clara evidência já do sucesso das aplicações de Copilot da Microsoft, mas, de novo, o Google tem o Gemini, a própria OpenAI com o GPT, e que são para cada reunião com o cliente, 30 minutos são salvos, economizados, porque você tem as anotações, você tem a preparação. Gente, imagine isso tem dia que eu tenho 8 reuniões, 10 reuniões, versus todas essas. Ok, mas esse tempo, Emerson, 30 minutos vezes 10 são mais 5 horas, você ia trabalhar mesmo mais 5 horas? Talvez não. Talvez eu deixasse de fazer algumas coisas. Talvez eu priorizasse uma e deixasse outras de lado. E a que eu deixasse de lado podia ser uma grande oportunidade. Agora eu posso fazer isso porque isso é automático, né? E 83% dos vendedores nessa pesquisa que a Microsoft recomendou dizem sim. Eu estou sendo mais produtivo, né? E quase o mesmo número dizem que reduziu a carga de trabalho administrativo. Aqui, pessoal, é o podcast que eu comentei, né? Que eu digo que é uma brincadeira ainda minha. Eu tenho já 6 mil assinantes. A gente começou agora há pouco ele. São 9 episódios. Eu tenho mais 8 episódios gravados e eu terei mais ainda 8 episódios por gravar para totalizar 25, em que eu falo com pessoas desde um Pedro Chiamuleira, que foi um fundador da ClearSale, acabou de vender para o Serasa, é um dos líderes da Brasil. Falo com a Júlia Beltrame, de Harvard, a brasileira que, poxa, se formou em Harvard com uma nota altíssima e desenvolveu um aplicativo para a saúde mental. A Erika Belmonte, que é uma das grandes celebridades, professora de inglês na internet. A Dani Suzuki, que nós conhecemos como atriz, quem é da geração depois da minha, foi atriz da Malhação, e além de ela ser uma grande atriz e diretora, ela é formada em neurociência, Ricardo. E fala sobre neurociência, porque ela quis entender o processo do filho dela, que é uma geração Z, começou a ficar só no quarto, só no videogame, ela se preocupou com isso e foi entender como é que é o cérebro humano, né? Muito legal também, o Matheus Lima criou um app de violência, para combater a violência da mulher. É igual ao iFood, ao invés da mulher ligar para a polícia e ter que pedir uma pizza, e a polícia às vezes não entende o que ela está fazendo, a gente vê vários casos, a cara do iFood, mas na verdade ela clica e ele chama a polícia para aquela geolocalização. Agora tem uma inovação. O aplicativo com o Google ou com a Siri da Apple, ele escuta. E se escuta uma briga, escuta palavras de ameaça, aí ela consegue transcrever e chamar a polícia automaticamente. O Danilo Gatto, que está nas nossas comunidades também, que é excepcional com seus conhecimentos de IA, e tantas outras pessoas que virão. Então, eu convido vocês a darem essa olhada, acessarem o LinkedIn, podem me buscar, podem pedir, mesma conversa que eu tive agora, pedir para fazer nas suas empresas, conselho, mentoria, não necessariamente pago, pode ser um conselho gratuito, a gente está interagindo e tentando de alguma maneira devolver para a comunidade aquilo que ela tem nos dado tanto. E eu agradeço muito, Ricardo, pela oportunidade. Emerson, eu que agradeço, é excelente. A gente vê que você tem um domínio grande, e principalmente no mundo Microsoft, né? Falando um pouco de Copilot, porque nós temos aqui na comunidade profissionais liberais, donos de pequenos negócios, enfim. E você sabe que a Microsoft domina amplamente, né? Todo mundo tem o 365, a grande maioria, né, já vem de longa data aí com esse relacionamento com a Microsoft. Então, naturalmente, o Copilot se torna, por exemplo, lá na SPM, a SPM é Microsoft desde criancinha, né? A minha conta, eu tenho a nuvem, tudo.
Agora, esse empresário independente, né, se ele já utiliza hoje no seu notebook ou do seu escritório, da sua pequena equipe, né, como que o Copilot vai ajudar a vida dele? Você mostrou aí a agenda, a caixa de e-mails, né? Organização interna. Eu sei que dá para classificar, ele puxa no e-mail, por exemplo, tudo que for despesa, né? Eu já estou fazendo isso. Eu pago as contas, por exemplo, eu jogo na minha caixa de e-mail, depois eu peço para ele filtrar. Isso. Né? Então, tem algumas rotinas que, que vão sendo transformadas. Onde que essa nossa audiência aqui pode aprender mais rapidamente essas pequenas funcionalidades que vão ajudar essas pessoas a se transformar mais rapidamente? Eu diria que são 3 pontos, né? Existe o primeiro ponto da produtividade, que é o que você acabou de dizer agora. Como que eu posso automatizar tarefas que a gente sabe que pode ser substituído, automatizado, seja, como você disse, compilar dados, compilar informações que estão na minha caixa de e-mail, automatizar uma resposta, automatizar uma proposta comercial, enfim. Isso, assim, está feito. Segundo ponto é valor para o cliente. Como é que eu começo a me perguntar, e você pode conversar com o Copilot tanto na sua aplicação, seja conectado até o Outlook, seja conectado ao seu CRM, enfim, né? Para os meus clientes, né? Qual que é a dor comum deles? Qual que é o pedido que geralmente eles fazem? Como eu posso atender melhor eles? E você vai conseguir essa resposta porque o Copilot ele combina os dados externos, né? Da OpenAI, do ChatGPT, das melhores práticas que estão aí no mundo, com seus dados internos, né? Então, com os dados do seu cliente, ele consegue capturar de fora, não passa o dado do cliente para fora, mas captura o cliente fora e te aconselha, né? E em fase disso, melhor produtividade e eficiência, valor para o cliente, ele consegue remodelar o teu negócio. Então, você consegue descobrir outras formas de trabalhar, né? Dá um exemplo clássico de um cliente que foi implementado recentemente, em que ele entendeu que ele precisava construir, ele é uma empresa de serviços, né? E ele precisava construir produtos, ofertas de produtos, porque era isso que o cliente dele pedia. Ele identificou alguns e-mails que o cliente sempre perguntava, quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Só que o serviço é muito customizado. E a resposta dele é depende. Mas, cara, por que eu não crio um produto, um pacote, em que eu ofereço 20 horas de trabalho, custa X, cada hora adicional custa Y, se você não usar todas as horas é menos Z, e pronto, né? E começa a vender que nem água. São insights que a solução dá. E elas podem buscar, repito, seja comigo, me seguindo, seja nos canais, se é Copilot, nos canais da própria Microsoft. No YouTube, a Microsoft tem muitos vídeos bacanas de como utilizar isso e muito MVPs, que são os usuários da Microsoft, que são champs, né? E que ensinam basicamente como usar. Eu terei também, obviamente, todo o prazer em falar com vocês, seja eu ou seja o meu time da VTX 365. Também vocês podem seguir lá no LinkedIn. Maravilha. Fala um pouco mais da sua VTX 365. 365, vamos lá. 365. Isso. 365 porque é o Microsoft, né? Sim. Ela é feita para a Microsoft, mas ela é uma consultoria que a gente chama de AI native, né? Nativa para IA. Então, ela desenha todos os processos de negócio, seja para uma gestão de processo de relacionamento com o cliente, seja para automatização de um fluxo de trabalho, tendo a IA como protagonista, sempre utilizando a IA, seja um Copilot ou seja um fluxo de automação, né, que ele é embutido com IA, que por trás tem a nossa nuvem, que no caso da Microsoft é o Azure, né, mas tem toda a nuvem inteligente ali, já com IA embutida. Então, a gente desenha pelos processos e implementa, de fato, os processos de negócio, desde um grande banco, que é o projeto que nós estamos, até uma empresa, uma fábrica, uma empresa de CPG menor, enfim, né? A gente acaba
provendo o trabalho. Nosso grande foco é vendas, gestão da área de vendas e gestão de atendimento ao cliente, mas, enfim, a gente acaba atuando em todos os segmentos. E a outra é de internacionalização, que é a Nexus 21, que ela é focada, se você tem uma empresa no Brasil de inovação, seja ela qual for, e quer vender no mercado dos Estados Unidos, nós somos o canal correto. Existem outras empresas que fazem o tal do soft land, né? Mas ela é muito mais do ponto de vista burocrático. Eu ensino como abrir uma empresa aqui, para tirar um visto, para abrir conta em banco. A gente tem parceiros que fazem isso porque isso é necessário. Mas, se você quiser vender o teu produto aqui, e aí? Quem que você procura? Quais canais de distribuição? Não cai em ilusão de que você muito vem para cá ou interessante. vai vender remoto. Você precisa de um americano para vender, ou pelo menos de um latino que viva há muito tempo aqui, conhece as nuances do mercado, a cultura, modelo de negociação. Então, a gente faz todo esse ciclo aqui de baixo, né, que a gente faz. Eu vou te passar um contato de um empresário de Brasília, um jovem empresário, que ele me procurou recentemente e, olha, você falando isso, acho que vai dar uma ponte interessante aí, tá? Muito bom, muito bom. Yes. Agora, o Emerson, bom, eu deixo aqui, olha, quem quiser interagir, por favor, use o chat, tá? Mas o que você está enxergando? O que você está enxergando aí com relação às IAs, né? Eu, por exemplo, estou fazendo o teste com o Comet da Perplexity, que é um browser, né? Uhum. Então eu entendi o seguinte, que pô, se a moda pegar, todo mundo vai querer ter o seu, né? Porque eu acho que a captação de dados fica mais fluida, mais direta, não tem que passar, por exemplo, pelo Chrome para depois chegar na Perplexity, né? Ou então, uma coisa que eu também, ao invés de colocar tudo em abas, né, ou no Chrome, ou agora no Comet, eu estava utilizando o app do Perplexity, o app do ChatGPT, mas o app do ChatGPT ele é mais limitado do que a versão web, né? Ele tem alguns recursinhos, talvez a menos. Bom, independente disso, como é que vai ser conviver, por exemplo, se eu sou Microsoft e tenho tudo aqui, licença, mas eu quero usar ChatGPT, eu quero usar Perplexity, né? Essa integração, ela vai ser mais flexível ou a gente vai ver essa coisa se acentuar? Ou seja, ou você escolhe ser Microsoft ou Google. A Apple está demorando para fazer alguma coisa, não sei se vai fazer. Como é que vai ser isso? A gente vai conseguir ter um pé em cada solução ou nós vamos ficar engessado mesmo e vai ser melhor ficar num guarda-chuva único? Eu diria que, como usuário, o que é melhor é uma outra discussão, mas respondendo a tua pergunta, está cada vez mais flexível. Na verdade, você vai consumir APIs e você pode embed, né, colocar o API do Perplexity dentro de um Power App da Microsoft e ali você consegue desenvolver o teu feed, por exemplo. Isso é muito transparente, muito fácil. Você pode atribuir isso, conectar qualquer uma das LLMs com a Meta e ter isso no WhatsApp, né, que é um dos requerimentos de projeto para um grande banco que nós estamos trabalhando agora, que é a Microsoft, mas precisa conectar com a Meta para o WhatsApp, para o Facebook, né, com o WhatsApp. Então, quanto a isso, é muito mais fácil hoje, Ricardo, né? Ainda mais que a gente está indo para o mundo open source, né? Os próprios grandes players já estão convencidos que também tem que ter sua parte de open source na história. Isso vai fazer com que cada vez mais pessoas possam desenvolver multiplataformas e conectá-las. O que é melhor? Para o usuário é melhor isso. É melhor você poder usar o melhor dos mundos, de cada mundo. Então, busca... Por exemplo, o ChatVolt. Isso, exatamente. Busca o Perplexity, sem dúvida. Eu adoro. Quando o chat em si, né, conteúdo, gestão de conteúdo, textos, ChatGPT ou Claude, depende da estratégia, depende do teu objetivo. Mas o reasoning, o Claude vai falar melhor. Por exemplo, a ChatVolt, ela usa por detrás dela uma série de LLMs, e a gente percebeu que o comportamento para esse cliente que eu implementei ChatVolt
era melhor com Claude do que com o OpenAI. As respostas eram um pouco mais personalizadas e menos macarrônicas. Mas eu faço essa pergunta do que é melhor para todo mundo. Todos os meus entrevistados são podcast, etc. Se você tiver dinheiro para pagar uma ferramenta, pague o ChatGPT. Ele é mais fácil de usar, ele é razoável para bom em todas as disciplinas, código, em todas as disciplinas. Agora, se você puder pagar mais que uma, ok. Você é um cara acadêmico, então é muito importante o Perplexity para você, né? Poxa, o próprio Manus, o DeepSeek também trabalham de uma maneira bem legal para construir artigos e etc. Cada um tem a sua utilização de ChatGPT para código, mas você tem as ferramentas Lovable, etc., de vibe coding, também são extraordinárias, enfim, aí o usuário pode ter o melhor de cada uma. Agora, as empresas, elas têm que pensar em arquitetura, né? Isso é um tema interessante. E quando a gente pensa em arquitetura... É por aí que as coisas começam, né? Começam a complicar e a melhorar ao mesmo tempo, né? Então, uma empresa média para grande, ela tem que pensar na arquitetura, tem que pensar quanto menos integrações, menos manutenção tem que dar, né? Antigamente, mesmo as grandes pensavam, é melhor ter o best of breed, né, que não ficam na mão de alguém. Agora isso mudou. Então, o exemplo da Microsoft. Então, a base de nuvem é o Azure. Se eu tenho todas as soluções da Microsoft ali plugadas, eu consigo, com o mesmo modelo de dados, né, que na Microsoft chama-se Dataverse, eu consigo aproveitar e tirar mais proveito para gerar insights, para gerar informações preditivas, para usar melhor a IA, né? Se eu tiver informações de fora, tá tudo certo, mas aí eu vou ter que, de alguma maneira, tentar trazê-las para dentro, né? E combinar, isso vai gerar, de novo, integrações com APIs, etc. Então, por ponto de vista empresarial, definir uma arquitetura que possa ser Azure, que possa ser Google, que possa ser AWS, Amazon, é importante, né? E uma outra situação, exemplo, RP, precisa ter SAP, porque ele é o líder, etc. Fantástico, você pluga ali e tá tudo bem. Agora, o mundo empresarial tem caminhado mais agora numa arquitetura mais comum, de um provedor único, mas nós, usuários, não. Aí nós temos que realmente ter o melhor de cada lado. Mas, repito, se você só pode pagar uma, eu pagaria o ChatGPT. Muito bem. Bom, legal. Vamos deixar aí o contato do Emerson. Quem quiser uma consultoria aí, uma mentoria, o Emerson está aí. Já tá... conselho. Grátis sem seu preço. Uma consulta, tudo bem. A gente está sempre aí também para ajudar, responder, tirar dúvida. Eu faço isso diariamente, eu gosto de toda semana conversar, Ricardo, com 2 a 3 pessoas. Assim, também tirar dúvidas, algum conselho. Recebi agora pelo LinkedIn um e-mail que me tocou de uma pessoa que foi demitida por um motivo político na prefeitura de Universidade de São Paulo, está meio perdida, mas trabalhava com inovação, gostaria, o que eu faço para reposicionar? Poxa, vamos conversar. Jura? Jura? Por que não? Né? Então, fiquem à vontade. Sim. E da mesma forma, na mão inversa, né, vamos, não digo ajudar, mas espalhar esse trabalho que o Emerson vem fazendo, que é muito bacana e tem tanto conhecimento, tanta experiência, né, para os contatos que a gente tem, né? Vamos dar mais espaço para o Emerson aí na nossa comunidade, nos demais contatos, porque ele está começando um trabalho bacana e que promete muito, né? Acho que é isso. Obrigado, bom, Ricardo. Emerson, obrigado, pessoal. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado mesmo por colaborar conosco. E hoje a gente está testando o StreamYard, tá? Vamos ver se a gente continua com ele ou não. Então, por isso que a gente deu aí uma patinada no começo, mas vamos para frente. Na semana que vem, o nosso encontro é lá na Liga dos Inovadores. Nós alternamos, né? Uma semana lá, uma semana aqui. Então, o próximo encontro é lá na Liga, com Marcelo Pimenta, que hoje não pode estar aqui conosco. E a gente retorna daqui, então, a 2 semanas, com uma dupla, que eu conheço bem, a Cláudia Abreu e o Felipe Wasserman, que vão falar de growth, vão falar de gestão,
e trazer para o meio o uso das IAs. Tá legal? Gente, muito obrigado. Obrigado a todos aí que estiveram conosco. Depois a gente compartilha o material do Emerson que ele ficou de disponibilizar. Com prazer. Valeu, boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.